Vamos ler um versículo só hoje, no começo, Salmo 25, 14. O Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Tem gente que acha que é amigo de Deus, e tem gente que verdadeiramente é. Quem é amigo de Deus? Vou ler de novo. O Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Tem vários níveis de relacionamento com Deus, sabe? O último, o mais profundo, é o de amigo. Provérbios 1,7 diz que tem um princípio isso. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O princípio do conhecimento de um Deus que é amigo. Então está falando de conhecer algo diferente. Que tipo de conhecimento que é? É científico, será? Vamos aprender arqueologia bíblica? Vamos lá para Israel para ensinar como funcionava a cultura, a geografia do lugar, como é que era a história baseada em objetos ou qualquer coisa que a ciência tem para nos ensinar? A ciência foca na humanidade, é humanista, exalta o ser humano, seu conhecimento. Então não é esse conhecimento que Deus quer dar pelo temor. Será que são as realizações dos homens, políticas, sociais e etc? Também não, o temor não gera isso. Você pode ser o maior político, o maior cientista social, o maior obreiro social, serviçal social, não vai resolver. Se você tiver temor, não é esse tipo de conhecimento que você adquire, porque os caminhos do mundo são loucura para Deus. Ou será que são conhecimentos bíblicos? Se você tiver temor, você vai ter conhecimento bíblico. Os fariseus tinham conhecimento bíblico, mas não agradavam a Deus. Que tipo de conhecimento então? A resposta está em Provérbios 2,5. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Quando você entende o que é temor, você começa a conhecer Deus. E não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento de amigo, íntimo. Em outra versão, na Almeida Revista, do nosso texto de Salmo 25, 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aliança nova, né? Na ceia nós falamos, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. É íntimo, é o sangue da vida, é o sangue de Jesus, perfeito, puro, é o próprio ser divino que você conhece nessa aliança, e é uma aliança como se fosse uma amizade íntima, por isso que nós podemos pensar nela como um relacionamento de duas vias. É diferente de quando você conhece uma personalidade, uma celebridade. Você é fã de alguém. Você sabe a hora que ele levanta, que ele toma de café da manhã, o que ele tem de habilidades, o que a pessoa gosta, não gosta, com quem que namora, casa, separa, o que a pessoa fala, como é que a mídia apresenta ela. Você conhece a vida da pessoa. Tem gente que tem fotos de todos os tipos, monta cadernos ou revistas em casa com reportagens sobre aquilo. E a pessoa se acha amigo daquela pessoa, porque tanto que ela conhece aquela pessoa. Mas esse é um relacionamento de uma mão só. É quando você busca conhecimento de alguém, mas aquele alguém não sabe de você. É como se você fosse fã do Neymar e soubesse tudo da vida do Neymar. Só que ele nunca te viu, não sabe quem você é, se encontrar na rua não vai nem reparar. O conhecimento da aliança de Deus não é de uma via só. É de duas vias. Não é de mão única, é de mão dupla.
E a gente vê muitas pessoas no nosso meio falando que conhece Deus, que ouve Deus, que Deus revela, que Deus fala, que Deus mostra, isso, aquilo, como se fossem amigos íntimos de Deus. Como se fosse um coleguinha, sabe? Nossa, Deus é o meu papai. Deus é o cara. Ele está comigo, é meu querido. Mas aí, quando você vê, passa um tempinho depois, isso é fácil de discernir, a pessoa se revela e prova pelos seus atos e palavras a verdade, que ela está dizendo que tem intimidade com Deus, fome pela sua unção e querendo muito a sua presença, mas pelos seus atos, pelo seu estilo de vida, pelo que sai da sua boca no dia a dia, ela mostra que ela não tem esse relacionamento de amizade com Deus. Ela tem um relacionamento de celebridade. Eu conheço o presidente da República, eu sei como ele pensa, eu sei o que ele decreta, eu sei onde ele quer chegar, mas eu não sei o que tem no coração dele. É esse relacionamento que um monte de gente dentro da igreja tem com Deus. É um relacionamento de uma via só. Mas nós vimos que a amizade começa com temor. Então a pessoa pode participar de cultos, responder aos apelos nos finais dos cultos, pode ler a Bíblia todo dia, participar de todas as reuniões de oração, pode pregar sermões maravilhosos, pode cantar louvores inspiradores, pode trabalhar duro no ministério por anos e pode ter até o respeito e admiração dos irmãos. Mas sem temor, isso não passa de escadas religiosas que a pessoa vai subindo na vida humana e não espiritual. Elas sabem falar o que de Deus, o onde de Deus e o quando de Deus, mas não sabem falar o porquê. Por que que Deus se revelou desse jeito? O que ele queria? O que tinha no seu coração? Qual era o seu propósito? Não sabe falar. Mas eu sei falar da revelação, eu sei falar do poder, eu sei quando ele agiu, eu sei o que ele fez, mas não sei o porquê. É como se eu estivesse olhando para uma celebridade invisível que chama Deus. E eu conheço ela porque ali se revela para mim no onde, no que e no quando. Isso é muita coisa, mas eu não sou íntimo para conhecer o porquê. Tem duas pessoas na Bíblia que são chamadas de amigos de Deus no Antigo Testamento, que são Abraão e Moisés. 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 7, fala assim: não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Quando é que Abraão se tornou amigo de Deus? Teve um processo ali. Ele não era muito certo, enganador às vezes, mentiroso, medroso. E aí teve vários encontros. Um deles recebeu a promessa de ter o filho, que ele não tinha na velhice. A mulher dele engravidou quando ele tinha 99 anos. Com 100 anos ele foi o pai do menino da promessa. Só que não foi o primogênito dele, né? Porque ele não esperou Deus cumprir a promessa, teve um filho com a concubina. E entre todos os outros erros, ele é um ser humano, pecador também, como nós, apesar de ser chamado pai da fé. Quando é que mudou de um pecador para o pai da fé? Quando é que ele deixou de ser um rebelde, não esperando a promessa ser cumprida, mas agindo na força dele, e passou a ser amigo de Deus? Foi quando ele passou por um teste, o teste de entrega de Isaac. Deus falou para ele: vai, entrega o teu filho, o filho da promessa, faz um sacrifício. Por 3 dias ele viajou indo para o monte do sacrifício, levando uns servos e o seu filho. E na manhã seguinte, diz a Bíblia, ele levantou de madrugada para partir de viagem. Se fosse a gente, você ia acordar de manhã, ia clamar, pedir misericórdia,
confirma no meu coração, não faz não, livra de mim esse cálice, não tenho certeza se vem do Senhor, não é possível, é muito difícil, fala comigo, estou de jejum esse dia, se revela, Pai, confirma mesmo se é para fazer isso, vou esperar um pouco, aí eu vou lá no final da tarde. Não, Abraão não fez isso. Ele recebeu a mensagem no dia, na manhã seguinte ele levantou, arrumou as coisas e saiu de viagem, levando o filho dele para a promessa, que demorou 3 dias para chegar. 3 dias de viagem a pé, dá para pensar muita coisa, indo fazer a oferta do seu filho da promessa. E aí ele obedeceu, em nenhum momento ele vacilou, porque ele creu em Deus, ele teve temor. O temor de Abraão fez ele obedecer. Primeiro ele creu, e o temor, além da crença, gera obediência. E na hora que ele estava com a faca no pescoço do seu filho, o Senhor falou para ele, em Gênesis 22:12, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus. Quando é que o anjo disse que sabia que ele temia a Deus? Quando ele colocou a faca no pescoço do filho, quando ele se moveu. Não foi porque Abraão creu, foi porque Abraão creu e obedeceu. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então temer a Deus é crer, e crer é obedecer. Então o temor leva à obediência da fé, sempre. É um movimento que não adianta você crer internamente. O amor faz a gente crer, mas o amor não leva a gente a obedecer, porque o nosso amor pode ser distribuído, compartilhado. O amor sobra. Você pode amar Deus e ao mundo, pode amar Deus e o seu ego, você pode amar Deus e alguém, mas se você tem temor, o amor a Deus é colocado como maior, e aí o resto diminui. Esse amor que você usa para crer só vira justiça para você e te torna amigo de Deus quando ele é acompanhado por obediência movida pelo temor. Sem a obediência prática, você não mostra para Deus que teme, e ele não poderia falar isso de você. Agora sei que você teme a Deus. Você está mostrando para Deus, ele sabe que você teme ele, quando você se move ou está faltando movimento. É quando você estima os desejos de Deus acima dos seus, por mais amores e paixões que eles contenham. Os seus desejos são menores do que os desejos de Deus. Deus se revelou a Abraão nesse momento, provendo o cordeiro para o sacrifício, o Jeová Jiré, algo que ele nunca tinha revelado para ninguém. Ele se revelou para essa pessoa. Para você eu me revelo, porque você me teme. Esta é a minha aliança. Não é seu filho que vai derramar sangue, é um cordeiro que eu providenciarei, e ele está ali, ó. Então não machuque o menino, não precisa mais, foi um teste que eu fiz e você passou. Nesse momento ele deixou de ser rebelde e provou para Deus que ele era obediente. Ele deixou de ser um rebelde e virou amigo. Antes de passar no teste de Deus, você pode proclamar o quanto você quiser e cantar louvores sobre Jeová Jiré, o Deus que provê, o Deus que vê, mas vai ser da sua mente, não vai ser do seu coração. Jeová Jiré, quando você tira do coração, só é possível depois de passar pelo teste. Você já foi testado? Aquilo que você mais valoriza, você mais ama,
Você já entregou? Pode ser a segurança pessoal, pode ser um pecado, uma paixão, uma pessoa, pode ser uma autopreservação. O que é que você segura que ninguém sabe que você está segurando? Nós podemos colocar as pessoas à nossa volta em testes. Você faz perguntas e espera para ver a resposta. Você põe a pessoa em algumas situações para ver como é que ela vai reagir. E quando a gente pensa em humanidade, uns aos outros, a gente consegue até enganar o próximo. Mas quando Deus põe a gente em teste, não tem como enganar. Ou você realmente teme, ou você não obedece. E aí as áreas da sua vida que você não consegue realmente ceder, abrir a porta e se mover na vontade dele para aquilo, é onde você mostra que não tem temor. E não adianta falar, não adianta mostrar para as pessoas. Deus sabe o que está no nosso coração no momento do teste. Tem que sair do coração Jeová Jiré e não da mente. Jesus falou que aquele que abre mão de pai, mãe, filho, filha e tudo que ama nessa vida, receberá ainda nessa vida 100 vezes mais. Se você não tem isso na sua mente, no seu coração, você não crê nisso. Se você não crê, não dá para ter temor. Então você se apega ao que você tem para não perder. E aí você não ganha 100 vezes mais. Porque você não perdeu. Está segurando. Você pode ter uma vida superabundante de todas as coisas. De paz, de perdão, de saúde, de relacionamentos saudáveis, de unção, de cura, de prosperidade, do que você quiser, do que você precisar. 100 vezes mais do que você tem. Talvez muitos motivos de limites em que a igreja passa é porque as pessoas seguram, não entrega para multiplicar, como o menino fez com os 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Só tinha aquilo. Eu topo passar fome, pode abençoar o próximo. Multiplicou. E ele comeu também. Mas ele abriu mão antes. Então, não importa o que você está segurando, você só vai ter o que você está segurando. Deus não vai te dar mais, porque é seu. E o que é seu, é seu. Ele não vai mexer nisso. Mas se você deixar de segurar, você mostra que teme a Deus. E aí ele quer te fazer amigo dele. E eu falei de várias bênçãos que a gente pode ter, mas isso é lixo para Deus. Porque a gente vai morrer do mesmo jeito. A gente vai abandonar esse corpo. A gente vai sair desse mundo. Jesus voltando ou a gente morrendo. Vai acabar para nós. Tudo que você pensou no que eu falei, que bênção ter tudo isso, não, é lixo. É temporário. Some. É pó. Tem algo a mais que Deus quer para você. E esse a mais é a amizade. E o que ela traz. Isso é eterno. Mas você precisa soltar. Voltando para o nosso texto, Salmo 25:14. O Senhor é amigo dos que o temem e lhes ensina a sua aliança. Ele quer chamar a gente de amigos. E aos seus amigos ele revela quem ele é. A quem você revela os segredos do seu coração? Ao amigo. Ninguém sabe. Se você não está revelando o segredo do seu coração para ninguém, você está sem amigo. Sua vida está muito pobre. Tem que ter alguém para você revelar os seus segredos. Deus faz isso também. Ele quer ter amigos. E para esses amigos ele quer revelar o íntimo dele. Por que a gente faria algo que Deus não faz e ele algo que nós não fazemos? Nesse aspecto ele é igualzinho.
Ele quer se revelar para poucas pessoas, para quem tem temor, para quem sabe guardar segredos. Imagina um tagarela que vai sair falando as coisas do coração de Deus para qualquer um sem temor. Então, quando nós tememos a Deus, nós passamos a conhecê-lo de duas formas. O seu caminho e o seu feito, a sua pessoa e a sua obra. É isso que está lá no Salmo 103:7. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Parece tudo benção, mas presta atenção que tem uma diferença. Primeiro, ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Para Moisés ele manifestou os seus caminhos, para os israelitas ele manifestou os seus feitos. Qual a diferença entre caminhos e feitos? Caminhos é o coração, é a intimidade. Moisés era amigo dele. Para Moisés ele se revelou os porquês. Para os israelitas, e nós sabemos que eles não temiam a Deus, ele revelou os seus feitos. Ele se mostrava, ele deu o maná, ele deu as codornizes, ele deu a coluna de fumaça de fogo, ele deu a nuvem de noite, ele deu o mar aberto, ele deu as 10 maravilhas do Egito. Ele se revelava, ele tirava a água da rocha, transformava a água amarga em água doce. Para os israelitas que não tinham temor, Deus deu a revelação dos seus feitos. Para Moisés que temia, Deus revelou os seus caminhos. Mas ele também viu os feitos, porque ele estava lá no meio. Quando Abraão foi testado e passou no teste, ele desfrutou dos dois lados disso. Ele temia a Deus, Deus revelou o porquê, e ele foi fiel porque ele tinha temor. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar o meu filho, porque é dele, e ele é poderoso para ressuscitar. Eu não duvido do meu Deus, eu conheço o meu Deus, e eu sei o que ele quer, eu sei o porquê. Ele quer o meu coração. Por isso eu vou sem duvidar, passo a passo, com firmeza, marchando até a oferta ser feita. Ele conheceu Deus nos seus caminhos. E quando chegou na hora, Deus revelou o seu feito para ele. Está aí, ó, o cordeiro. Usa ele. Ele falou: ali é o lugar de Jeová Jiré, e que Deus provê. Moisés foi igual a Abraão, conheceu os seus feitos e conheceu os seus caminhos. Israel conheceu os seus feitos. Nós vemos igrejas hoje em que Deus age curando, expulsando demônio, as pessoas percebem o poder do Espírito, às vezes até nem é o Espírito, pode ser um demônio enganador muitas vezes, mas eu creio que às vezes pode ser Deus fazendo, porque Deus usa até a mula para fazer. Deus revela os feitos para essas igrejas, mas elas não conhecem os caminhos do Senhor, porque eles não temem. Não estou generalizando, não conheço os corações, mas pela experiência que eu tenho, que nós temos visto, com quem nós temos conversado de outras igrejas, está faltando temor. Sem temor não dá para conhecer o coração de Deus. Então o que Ele tem dado para nós é, até agora, conhecer os seus caminhos. Daqui a pouco Ele vai começar a dar para nós os seus feitos. Ele quer a obra completa. E Jesus também disse para os seus discípulos, lá na ceia, em João 15:14, era o finalzinho do seu ministério já: vocês serão meus amigos, olha a condição, se fizerem o que eu lhes ordeno. E começou o teste, 3 anos e meio atrás, no começo do ministério. No 15 ele falou: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido.
Nossa, isso sim, hein? Revelação do coração do Pai. Eles tinham sido provados como servos por 3 anos e meio. Ficaram com Jesus em João 6,66 e um pouco antes, quando estava naquela pregação dura de Jesus, quando os discípulos abandonaram Jesus. Diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, mas os apóstolos ficaram firmes. Estavam passando pelo teste. A prova final não tinha chegado ainda, que foi aguentar aquele período crítico entre a morte e o Pentecostes. Muitos desistiram nesse período, mas os que permaneceram no cenáculo, no andar de cima da casa, orando, cumprindo o que Jesus tinha ordenado: fiquem em Jerusalém, esperando receber poder do alto. E eles não desistiram, eles tiveram temor dessa palavra. Muitos não tiveram e saíram, mas quem teve temor e obedeceu, teve o Espírito Santo, recebeu o Pentecostes, o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Esse foi o teste final. Passou no teste final? Passou em 3 anos e meio de luta no deserto com Jesus? Passou. Passou lá quando Jesus estava pregando de forma dura e todo mundo abandonou? Passou. Passou depois Jesus morreu, ressuscitou e foi levado aos céus? Até o Pentecostes chegar no tempo de Deus, sem pressa, passou. Jesus sabia que eles passariam, já os chamou de amigos. Para vocês eu revelo o coração do meu Pai. É quem Ele compartilha as intenções e os motivos, os porquês. E Deus disse para Abraão lá em Gênesis 18:17, na presença dos 2 homens angelicais que iam destruir Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Deus quer um confidente. Você não quer ser confidente? Você quer só mandar cartas, WhatsApps, pedidos para Deus, para Ele te suprir, te curar, te abençoar, te livrar, converter os seus? É só isso que você quer? Vou fazer um pedido para o Rei do Universo, despacha. Ou você quer ser confidente? A hora que Ele falou de Abrão para os anjos: esconderei de Abrão o que estou para fazer? Depois disso ele voltou-se para Abrão e falou assim, Gênesis 18:20: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Ele precisava falar isso para Abrão? Não precisava, mas ele conversou com Abrão sobre o que ele iria fazer. E ele disse para os 2 anjos lá, os homens angelicais, que foram investigar as cidades: esconderei alguma coisa do meu amigo Abraão? Do meu servo Abraão? Não. Então Abraão, vem cá, estou descendo, vou lá conferir. Sabe o que aconteceu a partir daí? Os 2 homens foram, e aí Abraão começou a ter um papo legal com Deus ali na sua confidência. No versículo 23, aproximou-se Abraão dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nela estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? O cara argumentou contra o juiz do universo, o julgador das cidades do pecado. Quem tem coragem de fazer isso? Você vai lá no fórum amanhã não funciona, semana que vem. Chama um juiz para conversar e recomenda coisa para ele, por favor. Pega um caso lá, lê
e dá um conselho para ele. Pergunta se é assim mesmo que ele vai julgar. Quem tem coragem? Ninguém. Por quê? Porque nós não somos amigos de nenhum juiz, amigos íntimos. Mas Abraão era. Então ele teve coragem de perguntar tudo isso. Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Respondeu no mesmo nível de amizade. Está certa essa sua pergunta. Se eu encontrar 50, eu não vou destruir a cidade por causa deles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Está ali a pobreza de espírito. Deus não rejeita um coração contrito. E ele se pôs no lugar. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? O cara está ficando abusado. Insistiu Abraão: por amor aos 40, não a destruirei. Abraão: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Eu creio que isso aqui é um resumo da conversa. Olha o nível de amizade. Ele entrou num processo de negociação com Deus. Se fosse um servo, teria sido desrespeitoso, mas era de um amigo. Abraão entrou no nível de confidente. Quantas pessoas Deus encontrou? Ló, sobrinho de Abraão, que morava lá. Só que ele não tinha feito escolhas sábias. Ele escolheu morar na cidade, no meio dos ímpios, aceitando aquela cultura no meio dele. Ele não se separou. Abraão escolheu viver separado. Ele se separou do mundo. Ló não se separou do mundo. E Ló ainda escolheu errado a esposa. Nós sabemos o fim que ela teve. Em 2 Pedro 2,7, Pedro diz assim: Deus livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Ele era justo porque ele tinha fé em Deus, ele era justificado pela fé, mas ele escolheu viver carnalmente, andando no meio do povo, aceitando a cultura praticamente dentro da casa dele, se afligindo com aquilo, e não saiu de lá. Gostou, ficou lá. Por isso Deus falou: esse é justo. Ele é carnal, é rebelde, mas é justo, então vou tirar ele de lá. Tirou ele e a mulher dele. A mulher dele estava tão influenciada pelo mundo que o temor que ela tinha de Deus foi mais fraco do que a influência da cultura que ela estava. Ela não conseguiu resistir. Ela foi atraída de volta. Deve ter lembrado de alguém, de algo que ela gostava, da casa dela, memórias, paixões.
igualzinho o povo de Israel no Egito, que saiu do Egito, mas ficava conectado lá. E Deus falou: não olha para trás. Igualzinho falou para Abraão com Isaac: entrega sem duvidar, sem olhar para trás, vai em frente e entrega. Ele foi e entregou, não ficou pensando, foi e entregou. A mulher de Ló não, ela olhou para trás, ela não conseguiu resistir à atração do mundo, morreu. Jesus adverte, olha o que Jesus, não sei se você lembra desse texto, eu não lembrava, ele nos adverte falando assim, Lucas 17:32, lembrem-se da mulher de Ló. Tiago também nos adverte, Tiago 4:4, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não é para se misturar, não é nem para ser atraído, não é nem para querer olhar, é para ser inimigo do mundo. Vire as costas, odeie o mundo, rejeite-o, porque Deus quer ser seu amigo, e Ele é puro, e perfeito e santo. Você tem que ser assim, se quiser ser amigo dEle. E Deus fez um teste, e Ele faz testes. Abraão passou no teste de pureza, ele rejeitou o pecado, rejeitou a desobediência. Só o temor que faz isso. Ló saiu, ele foi fiel no final, obedeceu, teve um monte de consequência ruim para ele, perdeu a mulher, perdeu os bens, a casa, tudo, ele saiu e viveu separado de Abraão depois. Foi abençoado porque era justo, mas viveu separado de Abraão. Seus filhos foram Moabe e um outro povo, os moabitas e amonitas, se eu não me engano, inimigos de Israel, por causa das escolhas do cara. Ele não foi amigo de Deus, ele simplesmente foi amigo do mundo. Em 2 Coríntios 7:1 fala: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. A verdadeira santidade ou pureza de coração só é aperfeiçoada ou amadurecida no temor. Senão ela é muito vacilante, uma hora está, uma hora não está. É só olhar para a língua. Diz que não pode sair água doce de fonte amarga e água amarga de fonte doce, sair fruto bom de planta ruim e vice-versa. Não dá para você usar sua língua para amaldiçoar e para querer abençoar, para falar de Deus e falar mal do próximo. Não dá para construir uma casa na areia, uma casa na rocha, ou você constrói lá ou aqui. Não dá. Então não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para ter a santidade sem temor. E Ele quer perfeição de santidade. Por isso que diz que a santidade tem que ser aperfeiçoada no temor, porque a perfeição faz acabar a divisão. Quando você é maduro na fé, quando você é maduro na santidade, você se separa totalmente do mundo e vive para Deus, odiando tudo que vem do mundo. Estou falando de paixões, gostos, intoxicações, dependências, confianças, esperanças depositadas em coisas do mundo. Você não tem mais isso, você rejeita. Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Que promessas? Da amizade. Não tem nada melhor, você não precisa de cura, você não precisa de dinheiro, você não precisa de relacionamento saudável, você não precisa de perdão de todo mundo, você não precisa ser próspero e ter sucesso na vida, não precisa. Deus quer te dar amizade, e aí tudo que vem com ela, que deve ser muito melhor do que a gente pensa que são essas outras coisas.
2 Coríntios 6,16 fala que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É a mesma promessa que ele fez para o povo que saiu do Egito. Eu quero ser o seu Deus, seu pai, vocês serão meus filhos, o meu povo, quero andar e habitar no meio de vocês. Foi igualzinho a mesma promessa para hoje. Só que Deus não habita em templos corrompidos, impuros, e é porque ele precisa cooperar. Tem uma cooperação que é essencial nisso. Nós estudamos muito sobre a graça em Romanos 5,17, lembra que nós estamos falando sobre reinar, que Deus derrama a graça, que é o poder para nós reinarmos em vida. Falamos mesmo sobre isso. A graça é que faz tudo, é o poder de Deus. Não é só para nos levar para o céu e nos perdoar, é para a gente viver. Todas as coisas são necessárias para a piedade, são dadas pela graça. Então tudo que você precisa para testemunhar com poder, para viver uma vida que agrada a Deus, livre no Espírito, é pela graça. Mas não tem como usar a graça sem temor. A cooperação é essa. Tem que juntar a graça com o temor. Só o temor sem a graça, você não vai fazer nada. Você vai ficar sentado esperando, querendo obedecer a Deus sem poder. Só a graça sem o temor, você vai querer a graça barata, porque você não vai obedecer, porque falta temor. Tem que ter os dois juntos, a graça com o temor. Quando junta o temor que você tem, Deus derrama a graça, você coopera com a graça, e a graça faz o que você não consegue. Lembra de Elias, quando ele estava com medo da rainha Jezabel? Ele se escondeu na caverna, ele foi servido por anjos, e o que ele comeu, que foi servido, fez ele voltar de viagem, caminhando 40 dias sem parar. Ele não queria voltar porque ele estava com medo de Jezabel, mas ele ouviu do Senhor: coma e volte. E ele foi obediente por causa do temor, e o temor dele fez ele comer para ir. Tá bom, eu vou. Você vai? Vou, então come, para ser capacitado. Como? Porque eu vou. Comeu. No temor, a graça veio e capacitou, e ele andou 40 dias e 40 noites com o que ele comeu aquele dia. Temor e graça junto, porque senão a gente fica parado esperando, querendo ser o pobretão, vaziozão, humildizão, incapaz. Deus vai ter que fazer, porque eu não sei. E aí deita em berço esplêndido, senta com a bunda na cadeira, pede para alguém orar por mim. Vai me dar porque eu não consigo. Enquanto o temor te move a obedecer, e a graça te capacita para que a obediência funcione. Está vendo um movimento conjunto? Então, para terminar, se você temer, você vai crer, você vai obedecer, você vai passar pelo teste, aprovado, você vai se tornar amigo de Deus, e aí você vai receber a recompensa da promessa da amizade, sendo igual a Abraão, íntimo de Deus. Em 1 Coríntios 2,3 diz que foi com fraqueza, Paulo dizendo para os coríntios, quando ele foi para lá, foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiam de palavras persuasivas de sabedoria. Quer dizer, eu fui para falar para vocês, pobre de espírito, na fraqueza, com temor de Deus e com tremor da sua palavra. Quando eu vou assim, eu fui,
Eu não cheguei falando para vocês com palavras humanas, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Quando a pessoa está assim, ela se move, o Espírito faz no poder, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Não está falando que é fé em cura, fé em milagre, fé em sucesso, fé em multiplicação, fé em ressuscitar morto. Não é isso. É fé na mensagem. A mensagem de poder é o alvo que Deus tem para nós, o resto acompanha. As pessoas estão focando nas manifestações de poder materiais. Quero cura, quero bênção, quero livramento, quero libertação, quero expulsar demônio. Não, o verdadeiro poder está na palavra, na mensagem. Vou ler de novo: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Quando Deus fala por meio de alguém, pelo Espírito, no poder dele agindo, o poder dele é uma demonstração clara mediante o que está sendo dito. Isso abre as vidas, arregaça os corações, abre as mentes, muda o ser, derrama uma identidade nova. É o poder na palavra de Deus que sustenta todas as coisas pela sua palavra, que criou tudo pela sua palavra, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Poder da palavra, na mensagem, na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho de hoje em dia está sendo muito: Jesus morreu pelos nossos pecados, glória a Deus, vamos viver a vida em paz para fazer o que quiser, sendo perdoados. E aí ele vem e derrama poder para a gente, porque a gente é filho. Isso é sabedoria humana. Poder do Evangelho verdadeiro te derruba, te levanta para replicá-lo, para ser um canal de vida, primeiro na mensagem, depois nos sinais. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto. Vai reparando no segredo da coisa. Falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Quer receber glória? Prega o Evangelho de poder do Espírito. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Na nova versão transformadora, mais moderna do que essa NVI que eu estou lendo, em vez de falar assim, todavia, como está escrito, ele fala essas coisas, é por causa dessas coisas, é nesse sentido que está escrito isto: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Está falando da palavra, não está falando de bênçãos materiais, temporais, está falando dos mistérios de Deus e do reino, no poder da palavra que invade as trevas. Mas Deus o revelou, os mistérios do reino, a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É isso que Ele quer revelar para nós, e tem revelado. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais.
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Não fica dando murro em ponta de faca. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se você tem de verdade o Espírito, ele vai te revelar os mistérios do Evangelho. E aí você precisa tomar posição, movido pelo temor, e obedecer. Precisa. Senão pode continuar sendo servo e não vai ser amigo. É só escolher. Deus quer revelar coisas que ele ainda não revelou, e ele é infinito. Ele tem revelado gotinha por gotinha, conforme o nosso temor aumenta. E ele tem revelado coisas que eu não tenho visto ele revelar para ninguém mais. E ele tem muito mais para revelar. Isso só para falar dos seus caminhos. Ainda tem os seus feitos. Vamos orar para isso? Senhor maravilhoso, obrigado, Pai. Nós cremos nessa palavra. O Senhor disse mesmo muitas verdades, e nós cremos com todo o nosso coração que o Senhor é amigo dos que o temem, e que o Senhor nos ensina a sua aliança. Continua ensinando, Pai. Revela-nos quem o Senhor é, os motivos do seu coração. Queremos ser como Davi, um homem que buscava o seu coração. Nós abrimos mão do nosso, entregamos para Ti tudo o que tem que está nos contaminando. Pedimos perdão por isso. Somos muito influenciados por esse mundo, mas não queremos ser como a mulher de Jó. Não queremos semear na carne para colher destruição, mas semear no Espírito para colher vida. Abençoa a gente nisso, Espírito Santo, nessa noite. Que a gente possa meditar nessa palavra e nos posicionar de uma forma mais intensa no temor, e nos mover como Abraão fez. Nós queremos ser como Moisés, como Jesus, como Paulo, todos os que são citados na sua palavra como heróis da fé de Hebreus 11, são os que mantiveram a sua aliança no temor e tiveram recompensa. Dá-nos a recompensa de ser seus amigos. Não queremos só ser servos, filhos servos, queremos ser confidentes, amigos confidentes. Revela para nós, Senhor, o que precisa, o que precisamos saber, o que o mundo precisa, o que as pessoas à nossa volta precisam. O mundo está carente e nós também estamos, precisamos demais do Senhor. Por isso, Pai, nós precisamos passar no teste. Abraão teve um teste de 3 dias e ele passou. Talvez os nossos 3 dias não chegaram no fim ainda, Pai, mas a gente quer perseverar. Capacita-nos, Espírito Santo, nos dando perseverança na fé, para a gente passar por esses testes, independente do tamanho, da duração, da temperatura do fogo. Não importa. Nossa vida está nas suas mãos. Nós entregamos mais uma vez. E nós queremos nos mover, sendo inspirados pelo Espírito. Nos dá sabedoria para isso. Conhecimento, entendimento, discernimento, ousadia, intrepidez, força no Espírito e muita fé para a gente se mover nela. Em nome de Jesus. Amém.